Aleluia. Queremos cumprimentar a todos com a maravilhosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria sempre estar na casa do Senhor e podermos cantar louvores ao seu nome. Nesta hora nós queremos compartilhar a palavra do Senhor. E eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 51, versículo 11. Salmos 58, aliás, versículo 11. Eu queria ler a palavra de Deus com todos os meus amados irmãos. E ela diz assim: então os homens comentarão, deveras há uma recompensa para o justo, deveras há um Deus que julga na terra. Nesta noite o título da mensagem é o Deus das recompensas. O Deus das recompensas. Eu queria meditar nesta palavra porque Deus tem colocado no meu coração que Ele é um Deus que recompensa tudo aquilo que seus filhos fazem. Nosso Deus é um Deus que Ele olha aquilo que nós fazemos. O nosso Deus, Ele jamais deixa passar coisas que seus filhos fazem dia após dia. Deus, Ele sempre recompensa cada pessoa de acordo com aquilo que ela faz. Ele é sempre justo. Ele não ignora uma boa ação. Mesmo quando ninguém vê, Deus está vendo e vai te recompensar. A palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 19, versículo 17: quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e Ele o recompensará regiamente. Quero repetir: quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e Ele o recompensará regiamente. Por isso devemos fazer o que é bom o tempo todo, porque assim também nós estamos agradando ao Senhor. Nesta noite eu queria pegar uma história bíblica, mais conhecida, a história de Caleb. E através desta história eu queria pontuar 3 características pessoais pelas quais Caleb foi recompensado. Então eu queria falar um pouquinho aqui sobre Caleb, sobre este grande homem de Deus, sobre este personagem do Antigo Testamento, que Deus se agradou com ele e Deus também o recompensou poderosamente. 3 características deste homem de Deus e pelos quais ele foi recompensado. Em primeiro lugar, amados, Caleb, ele era amigo de Josué e muito amigo de Moisés. Caleb, ele era um homem que sabia se posicionar. Caleb era um homem que entendia as coisas de Deus, que ele jamais abandonava qualquer princípio que Deus colocasse no seu coração. Nós vemos na história de Caleb quando ele foi enviado a espiar a terra de Canaã, juntamente com Josué e mais 10 homens. E quando eles voltaram depois de 40 dias, enquanto os demais homens, enquanto os 10 dos 12 falavam contrariamente àquilo que eles tinham visto na terra de Canaã, disse que Caleb se levantou e fez calar todo o povo, e ele diz assim: nós podemos sim conquistar aquela terra, mesmo tendo valentes, gigantes, e mesmo que a terra de Canaã seja poderosa, Deus está conosco. É por isso, amados, que Caleb foi recompensado pelo nosso Deus Todo-Poderoso. A primeira característica que eu quero pontuar aqui nesta noite, amados, na vida de Caleb, é que ele tinha devoção excepcional. A primeira característica de Caleb é que ele era devoto, tinha devoção excepcional. O que é devoção, meus queridos? Devoção é apego sincero e fervoroso. Caleb, ele amava Israel. Caleb, ele fazia as coisas segundo o coração de Deus. O contrário de ser uma pessoa displicente, o contrário de ser uma pessoa com descaso. Caleb tinha devoção excepcional. É engraçado, meus queridos, que Caleb, mesmo não sendo judeu, mesmo não sendo 100% israelita, porque o pai dele, Jefoné, não era judeu, mas a mãe sim, mas Caleb amava
de uma maneira assim grandiosa o povo de Israel. Caleb amava Moisés, Caleb amava Josué e Caleb amava Deus, o Deus da Bíblia, o Deus de Israel. Como já disse, mesmo não sendo israelita, ele teve uma devoção excepcional por Moisés, Josué e por o Deus de Israel. A Bíblia diz em Salmos capítulo 119, versículo 2: bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos, que buscam de todo o coração. Bem-aventurados, ou seja, felizes os que guardam os testemunhos de Deus e que o buscam com todo o seu coração. Meus queridos, eu não sei como você no dia a dia, eu não sei se você tem uma devoção excepcional pela tua igreja, pela tua casa, pela tua família, ou por aquilo que você faz, mas a devoção, o apego sincero e fervoroso a algo ou alguém, com toda certeza será recompensado. Em segundo lugar, amados, nós vemos uma característica na vida de Caleb, que era uma fé inabalável. Caleb tinha uma fé inabalável. A Bíblia diz em Números capítulo 14, versículo 24: porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito. Qual era esse outro espírito? Esse outro espírito, meus queridos, era um espírito da fé inabalável. Caleb, ele não duvidava das promessas de Deus. Caleb, aliás, não podia duvidar das promessas do nosso Deus Todo-Poderoso. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz assim a palavra de Deus: porque andamos por fé e não por vista. Eu não sei se você escutou a história sobre a fé e sobre a incredulidade, mas eu quero dizer e quero falar nesta noite que a fé é frutífera. A incredulidade, ela é infrutífera. A fé olha para o Senhor, a incredulidade olha para as pessoas. A fé diz: é possível. A incredulidade diz: é impossível. A fé honra a Deus, a incredulidade desonra o Deus. A fé vence a incredulidade, a derrota. A fé vê a Deus, a incredulidade vê os gigantes. A fé leva para a terra prometida, a incredulidade leva para o inferno. Caleb era um homem, ele era um homem de fé inabalável. Eu falo isso, eu digo isso porque ele esperou 45 anos crendo, acreditando que ele com toda certeza seria merecedor daquilo que Deus tinha prometido para ele. 45 anos esperando a sua recompensa, e a recompensa veio depois de 45 anos. Veja que diz em Josué capítulo 14, versículo 10: e agora eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos são passados desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que hoje tenho já 85 anos. Josué capítulo 14, versículo 10. Caleb tinha uma fé inabalável. E em terceiro lugar e por último, Caleb, amados, tinha uma coragem fora do comum. Caleb tinha uma coragem fora do comum. A Bíblia diz em Números 13, 30, e eu gosto muito deste texto: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Olha o que diz essa passagem: certamente subiremos e a possuiremos em herança. Eles tinham ido espiar a terra em Canaã, e com certeza ele tinha visto também gigantes. Ele tinha percebido que a terra de Canaã, as cidades lá em Canaã eram muito poderosas, havia gigantes. Mas ele, contrariando todas essas coisas que ele tinha visto, ele disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança. Como disse, meus queridos, nós não podemos ver simplesmente de uma maneira carnal, e sim também
nós podemos ver de uma maneira espiritual. Nós precisamos ter coragem, porque é Deus que garante a nossa vitória. Tanto em coragem como em ação, Caleb era melhor do que Josué. Veja bem, tanto em coragem como em ação, Caleb era melhor do que o grande Josué. O próprio nome de Caleb quer dizer avançar. Avançar como se for, como loucura canina, como um cão que avança. Portanto, ele disse: subamos e possuamos. Não simplesmente era uma expressão de formabilidade. Ele não disse assim: vamos subir e vamos conquistar. Quando Caleb expressou estas palavras, amados, era um brado íntimo no seu coração. Ele disse com toda a fé, ele disse com toda a coragem: subamos, vamos, Deus está conosco. Deus está conosco e nós seremos mais do que vencedores. Meus queridos, para que nós possamos vencer e possamos também receber as recompensas de Deus, nós precisamos ter coragem. Nós não precisamos nos acovardar, nós não precisamos nos deter, porque é Deus que nos chama à vitória, é Deus que garante a nossa vitória. E o que fez, amados, dessas características de Caleb? Qual foi o resultado dessas características maravilhosas na vida deste grande homem de Deus? Foi a recompensa. Caleb foi recompensado. E qual foi a recompensa de Caleb, meus queridos? Ele recebeu como recompensa Hebrom, a cidade, aliás, o monte Hebrom. Mas mais do que o monte Hebrom, meus queridos, a recompensa foi a preservação deste filho de Deus. Deus o preservou até os 85 anos e ainda mais, cheio de vida, cheio de saúde, e ele recebeu a sua recompensa. Estava pesquisando um pouquinho sobre Hebrom, amados. Em 2017, Hebrom foi declarado Patrimônio Mundial da Unesco. Veja bem, meus queridos, esta recompensa que Deus deu para Caleb fez sucesso até os nossos dias. Foi declarado Patrimônio Mundial da Unesco. Por isso, meus queridos, se nós queremos ter recompensa da parte de Deus, nós precisamos ter uma devoção excepcional, assim como Caleb tinha. Nós precisamos também, em segundo lugar, ter uma fé inabalável. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E em terceiro lugar, precisamos de coragem fora do comum. Por que coragem? Amados, porque o inimigo sempre se levantará. Ele se levantará para nos deter, para nos colocar medo. Mas saibamos que Deus está conosco. E como disse a palavra de Deus, agindo Deus, quem impedirá? Então, meus queridos, que Deus possa te recompensar, que você possa ter uma semana abençoada e que nesta semana Deus possa fazer grandes maravilhas na tua vida, em nossas vidas, na tua família, na tua igreja. Levanta-te, levanta a tua cabeça, continua andando, continua avançando. Deus é conosco. Quero que você feche seus olhos e nós estaremos orando, agradecendo a palavra do Senhor. Pai amado, Pai poderoso, nesta noite queremos te agradecer pelos louvores, agradecer, Pai amado, pelas orações, agradecer pela tua palavra. O Senhor é um Deus das recompensas, e nós, como filhos teus, com toda certeza seremos recompensados, porque nós teremos uma fé inabalável, nós teremos uma devoção excepcional, e também nós teremos coragem para continuar avançando. Nós oramos no poderoso nome de Jesus, e toda a igreja do Senhor diz amém, amém e amém. Deus abençoe todos vocês.